Graça e paz, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura do livro Geração da Honra, do apóstolo Brivaldo Vasconcelos. Nós paramos na página 181. Foi 180. Vamos ler na 180, tá? 180. A gente iniciou o tópico da desonra de Caim, certo? Sobre a desonra de Caim, a gente vai falar o ponto 1 da desonra de Caim, tá? Ponto 1 da desonra de Caim, na página 180. Ofereceu o que Deus não queria, certo? Esse é o ponto 1. Ele ofereceu o que Deus não queria. A rebeldia, a independência e a desobediência são princípios centrais da desonra. Caim ofereceu no altar o que ele mesmo definiu. Ele mesmo definiu que oferecer. Mas a oferta que Deus recebe é a oferta que ele define. Olha aí. Caim seguiu seus próprios desejos, impulsos e tendências. Escolheu o caminho da independência. Tudo que não é baseado na obediência ou na expectativa de Deus é desonra. A oferta sempre é definida por Deus. A oferta sempre é definida por Deus. OBS. Caim se tornou escravo das suas paixões, porque sua oferta foi fruto dos seus impulsos e desejos. Isso é muito sério. Não esqueça, nos tornaremos semelhantes ao que entregamos no altar. Forte, né, gente? Vamos para a página agora 181, tá? Página 181. Agora é o ponto 2, ok? Ele não ofereceu sangue. A ausência de sangue na oferta foi uma quebra de princípio. A ausência de sangue na oferta foi uma quebra de princípio, já que a oferta de sangue era a única oferta até então estabelecida pelo Eterno. Ao oferecer o fruto da terra no lugar de uma oferta de sangue, Caim quebrou claramente que confiava mais na força do seu braço, abre parênteses, obras, fecha parênteses, do que nos princípios de Deus. Todas as vezes que menosprezamos os princípios de Deus ou não confiamos neles, trilhamos o caminho da desonra. O caminho da desonra se caracteriza em valorizar ou acreditar mais nas leis da terra do que nos princípios dos céus. Toda oferta entregue no altar tem que ter sangue, precisa ser carregada de vida e sacrifício. Outra vez, isso aqui é muito forte, tá, gente? Toda oferta entregue no altar tem que ter sangue, precisa ser carregada de vida e sacrifício. Atenção, não cumprir princípios é desonra. Não valorizar princípios é desonra. Não acreditar nos princípios é desonra. Página 182. Sobre a desonra.
A gente está falando aqui sobre a desonra da oferta de Caim, ok? Agora a gente vai para o ponto 3. Ponto 3. Ele não ofereceu o melhor. Honrar é entregar o melhor. O texto de Gênesis 4 é muito claro que Abel levou para o altar os primogênitos, ou seja, as primícias do rebanho, enquanto Caim levou o fruto da terra no cabo dos dias. Caim não se preocupou em entregar para Deus o melhor. Todas as vezes que deixamos de fazer ou de entregar o melhor, trilhamos o caminho da desonra. A honra é um compromisso com a excelência. O princípio da honra exige que o melhor sempre seja feito e que o melhor sempre seja entregue no altar. Fazer ou entregar o pior no lugar do melhor é desonra. A desonra só pode ser quebrada quando colocamos em ordem o altar. O menosprezo ao altar é marca da síndrome da desonra. Página 183. Não aceitar o tratamento. Lembrando que nós estamos falando sobre a desonra da oferta de Caim. O ponto 4 da desonra da oferta de Caim é não aceitar o tratamento. A fuga é a rota da desonra. Olha só, gente. A fuga é a rota da desonra. É muito comum ouvirmos que a maldição de Caim foi marca que recebeu de Deus. Não, não e não. A maldição de Caim foi a de se tornar fugitivo e vagabundo. Aquele que quebra alianças na terra. Quem não aceita o tratamento se transforma em fugitivo. Toda pessoa marcada por desonra não se submete aos processos e vive queimando etapas. Gente, isso aqui é muito poderoso, né? Fazendo aqui um adendo. A pessoa que ela não se submete ao tratamento, ela aborta o processo. Ela sai da igreja, ela, enfim, ela foge, ela foge. E olha só, isso é desonra, né? Isso é desonra. E o texto evidencia aqui que essa foi a maldição de Caim, viver como fugitivo na terra, como um quebrador de alianças. Toda pessoa de desonra, ela não se submete ao tratamento, ela aborta processos e ela vive como um fugitivo, como um vagabundo na terra, quebrando alianças. É um sistema de padrão adoecido. É um sistema comportamental de padrão adoecido. A pessoa de desonra, ela não se submete ao tratamento, ela aborta processos, ela vai viver como uma pessoa fugitiva na terra, como uma pessoa vagabunda, quebrando alianças por onde ela passar. Ela não consegue ficar, se firmar, fincar raiz em lugar nenhum, porque a desonra não deixa. Isso é forte, né, gente? Meu Deus. Dando continuidade aqui. O último parágrafo da página 183. A desonra promove uma resistência ao tratamento.
o coração endurecido e dificuldade de ouvir e de se render nas heranças, perdão, outra vez. O coração endurecido e dificuldade de ouvir e de se render são heranças da desonra. A tendência de quem desonra é se tornar cada vez mais resistente ao ensino e às orientações. Caim, ao ser confrontado por Deus, não se abriu para a cura e nem mudou de direção. Página 184. Ao contrário, ele seguiu firme pelo caminho da teimosia e obstinação. A desonra é a raiz da resistência, da teimosia e da obstinação. Todos que trilham o caminho da desonra fogem do tratamento e do confronto. A fuga é a rota da desonra. Todas as pessoas marcadas com a síndrome de Caim vivem fugindo de tratamento. São aqueles que vivem trocando de igreja, de ministério ou de líderes. Nunca criam raízes. É só o confronto vir, o tratamento começar, que eles fogem para outros lugares, fazendo de suas vidas um ciclo repetitivo de fugas e quebras de aliança. É a maldição de Caim. A resistência ao tratamento é marca da síndrome da desonra. Todo Caim tem uma marca. Há muita discussão sobre o que seria a marca de Caim. Particularmente, defendo que foi o gigantismo. Tenho muitos argumentos para comprovar a minha posição, mas o que todos concordam é que a marca de Caim era algo muito visível e precisava ser para cumprir o propósito de Deus, de que todos que encontrassem Caim não o matassem. Partindo desse princípio, o que mais importa sobre a marca de Caim é que Deus sempre marca quem desonra. Forte, hein? Outra vez. Partindo desse princípio, o que mais importa sobre a marca de Caim é que Deus sempre marca quem desonra. Deus sempre marca quem desonra. Todo rebelde é marcado. Isso é muito forte. Todos os que trilham o caminho da desonra possuem marcas muito claras e fortes, para que não sejam perdidos de vista. Todo rebelde tem a marca do semblante caído. Todo rebelde tem a marca do semblante caído. Observe as marcas. Depois de Caim, todos os personagens da história bíblica que andavam no caminho da desonra foram marcados por Deus. Por quê? Porque todo aquele que desonra precisa ser rapidamente identificado e observado. Deus sempre marca o rebelde. Tremendo isso, né, gente? Tremendo, né? Olha só, que lição aqui para a gente, tá? Qual lição, pastor? Que todo aquele que desonra, ele precisa ser rapidamente identificado e observado. Todo aquele que desonra, ele precisa ser rapidamente identificado e observado. Né? Deus, ele sempre marca o rebelde. O rebelde precisa estar ali sendo observado. Tá? Deus sempre marca quem desonra. Quinto, tá? Ponto 5, sobre a desonra da oferta de Caim.
na página 186. Ponto 5. Prestar atenção na pessoa errada. Prestar atenção na pessoa errada. Quando prestamos nossa atenção mais nos outros do que em nós mesmos, impedimos a transformação em nossa vida. No lugar de prestar atenção em si mesmo, Caim fixou a sua atenção em Abel. Sua preocupação obsessiva era de disputar com Abel e superá-lo. Olha aí, gente, essa raiz de competitividade que tira o foco do princípio. A competição de Caim, além de ser fruto da desonra e de um coração desajustado, o que impedia ele de focar na pessoa certa era ele mesmo. A honra assume responsabilidades. A desonra transfere. A honra assume responsabilidades. A responsabilidade é minha. Eu resolvo. Eu resolvo. Se falhar, fui eu que falhei. Se errar, fui eu que errei, eu vou corrigir, eu vou assumir. Mas eu assumo a responsabilidade. Eu faço acontecer. E eu vou fazer da melhor forma. A desonra, não. A desonra transfere responsabilidades. É responsabilidade do fulano. Não é minha. É minha. Isso aí foi culpa do fulano. Porque era responsabilidade. Fica, a desonra transfere responsabilidades. As pessoas marcadas pela desonra trilham o mesmo caminho que Caim. Passam a vida inteira falando mal dos outros, competindo, transferindo responsabilidades, culpando outros pelos seus fracassos e se concentrando mais na vida dos outros do que em si mesmos. A presença da desonra no coração é a raiz das discórdias, das contendas, das invejas e dos ciúmes. A desonra é a mãe da competição. OBS. Preste bastante atenção nas pessoas competitivas. A competição na vida pode ser um indicativo de uma crise de identidade promovida pela desonra no coração. A competição é a marca da síndrome da desonra. Pesado, né, gente? Isso. Pesado, né? Mas precisa ser avaliado, tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas pode sim estar relacionado a um problema na identidade gerado pela desonra. Página 188. A síndrome de Kahn. Página 188. A síndrome de Kahn. Gênesis capítulo 11, do verso 20 ao verso 25, diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem, despertando Noé do seu vinho sobre o que fizera
o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. O texto que acabamos de ler é um dos mais dramáticos da Bíblia. Mostra um desajuste familiar que se transforma na base das desordens e maldições, espalhada pelas nações da terra. Através da história de Cã, podemos ver a origem de muitas coisas que acontecem no mundo nos dias de hoje. Uma vez que toda a humanidade procede da família de Noé. Página 189. O nível da desonra determina o nível da maldição. Defendemos que esse texto revela o primeiro caso de homossexualismo da história da humanidade e a sua raiz. Mas nossa análise no momento será concentrada no princípio da desonra. Toda desonra gera maldição. O que aconteceu de tão grave para que uma maldição catastrófica fosse liberada por Noé sobre a descendência de Cã? A desonra de Cã é a resposta. O nível da desonra determina o nível da maldição que será liberada. Desonrar é descobrir o líder. Desonrar é descobrir, descobrir de desproteger, né? O líder. Ok? De novo aqui essa parte, tá, gente? Para não ficar confuso para alguns. Vamos lá. Toda desonra gera maldição. O que aconteceu de tão grave para que uma maldição catastrófica fosse liberada por Noé sobre a descendência de Cã? A desonra de Cã é a resposta. O nível da desonra determina o nível da maldição que será liberada. Desonrar é descobrir o líder, tá? Baseado aqui nessa história que Cã, filho de Noé, descobriu o pai, desnudou o pai, deixou o pai em uma situação de vergonha. Os outros dois filhos, quando vêm, cobrem o pai, protegem o pai, fazem de uma forma para que nem eles vissem a nudez do pai, cobriram o pai, protegeram o pai, tá? Então isso é honrar, proteger, cobrir, né? Respeitar, ok? Então desonrar é descobrir o líder. Página 190. Características da síndrome de Cã. Ponto 1. Das características da síndrome de Cã. Desejar o proibido. Desejar o proibido. Só os filhos da honra recebem o não como proteção. Só os filhos da honra recebem o não como proteção. O texto no original diz que Cã conheceu a nudez do seu pai. Esta palavra indica muito mais do que parece. Significa que Cã, no mínimo, desejou o seu pai. No mínimo. Sei que parece um absurdo, mas minha declaração pode ser confirmada, como percebemos quando percebemos que nas Escrituras e em dados históricos, que a maldição que a descendência de Cã
é, é atingida, é marcada por perversão sexual e homossexualismo. Também podemos concluir que a indignação de Noé pelo que seu filho tinha feito, como ele justifica a nossa afirmação. Outra vez. Também podemos concluir que a indignação de Noé pelo que seu filho tinha feito, como ele justifica, que falta uma vírgulazinha aqui. Vamos lá de novo aqui. Também podemos concluir que a indignação de Noé pelo que o seu filho tinha feito com ele justifica nossa afirmação. Desejar o proibido sempre se constitui em desonra. Desejar o proibido sempre se constitui em desonra. Página 191. Página 191. Desde o Éden, o proibido tem sido desejado e buscado como algo gostoso e realizador. Mas, na verdade, é o rompimento do limite da nossa proteção. O não de Deus não é apenas proibição. O não é revelação de amor e cuidado para a nossa proteção. Respeite os limites. Respeite os limites. A palavra de Deus indica que os marcos antigos não podem ser removidos. Desrespeitar limites é desonrar. Todos os padrões e limites estabelecidos na palavra de Deus precisam ser obedecidos e respeitados. Honrar é respeitar limites. Honrar é respeitar limites. Os limites de Deus são sempre para a nossa segurança e realização. Respeitar os limites divinos é uma marca inegociável da honra. A quebra dos limites divinos é e sempre será desonra. Quem não respeita limites revela a presença da síndrome de Khan em sua vida. Ponto 2, sobre as características da síndrome de Khan. Usar a fraqueza do líder como justificativa. Ponto 2, sobre a síndrome de Khan. Usar a fraqueza do líder como justificativa. Nada justifica uma desonra. Esta é uma característica muito comum no rebelde. Usar qualquer deficiência ou fraqueza do líder como justificativa para a sua desonra ou rebelião. É a racionalização da desonra para alívio da consciência. Talvez a embriaguez de Noé tenha atingido na mente de Cã como uma autorização para desrespeitá-lo. Olha aí, gente, que forte isso, né? Que o texto está dizendo, o autor está dizendo aqui, que é como se Cã tivesse encontrado uma justificativa na sua cabeça, tá? Na embriaguez do pai, no erro do pai, né? Aí ele errou, então eu tenho aqui uma autorização para desrespeitá-lo. Já que ele errou, então, né, não tem problema, tá? Eu fazer o que eu quero fazer, ou eu falar o que eu quero falar, né? Enfim, é uma zona de conforto que impede a cura de se estabelecer. A falha de um líder nunca será justificativa
para uma desonra. O mesmo tem acontecido na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Acham que estão livres para desonrar seus líderes pelo fato dos mesmos terem pecado ou serem deficientes ou revelarem fraquezas. Um grande engano. Nenhuma desonra ou rebelião ficará impune. Nunca perca de vista a autoridade por causa da humanidade. Outra vez. Nunca perca de vista a autoridade por causa da humanidade. Nunca dê mais importância para a fraqueza de seu líder do que para a unção que ele carrega ou posição que ele ocupa. Nunca faça isso. Honre. Honre até o fim. Honre pelo princípio. Faça como Davi, que honrou o rei Saul, mesmo quando sua conduta era reprovável em vários sentidos. Quem usa a fraqueza do líder como justificativa para a desonra será julgado severamente pelo Eterno e acabará debaixo de maldição. A fraqueza ou deficiência do seu líder é um teste de honra. Seja aprovado. Quando estamos debaixo de uma cobertura, precisamos entender que o nosso líder é ao mesmo tempo um homem de Deus e um homem na sua humanidade. Precisamos discernir o lado humano e o divino nos líderes que estão sobre a nossa vida. Escrevo isso porque é muito fácil demonstrar honra e lealdade a um líder ungido que se move no sobrenatural. Mas a nossa honra é testada quando o líder revela sua humanidade, em um momento de fragilidade. É nessa hora que muitos desonram quebrando alianças, abandonam o barco e violam o princípio da autoridade. Quem se foca mais na fraqueza do que na unção do líder entrará pelo caminho da desonra. Terceira característica da síndrome de Cã: desrespeitar a posição. A posição de Noé como pai e líder foi desrespeitada por Cã. Acredito que o acesso à intimidade quebrou o temor da posição. Muitos confundem intimidade com libertinagem. A acessibilidade do líder transforma-o na cabeça de muitos em alguém comum, passando a tratar uma autoridade como um igual. Quando as posições e cargos são respeitados, a, outra vez, quando a posição e cargos não são respeitados, a desonra se estabelece. Quem trata o líder como qualquer um, revela que possui a síndrome de Caim. A honra, perdão, quem trata o líder como qualquer um, revela que possui a síndrome de Cã. A honra é o reconhecimento e respeito da posição que alguém ocupa. Página 195. Ponto 4, tá, gente? Sobre as características da síndrome de Cã. Quarta característica da síndrome de Cã: expor as fraquezas do líder. A honra protege o líder, a desonra expõe. Cã é um símbolo de uma geração que descobre o seu líder e expõe suas vergonhas e fraquezas. Além de descobrir, trabalha para promover e propagar os erros e vulnerabilidades da sua liderança. Conhece alguém assim? A desonra é a exposição da nudez. A geração da honra cobre a nudez do seu líder. Todo líder precisa de uma equipe ao seu redor que o cubra e o proteja em momentos de fraqueza e fragilidade. Quando a humanidade de um líder, ou até mesmo seus erros, são expostos,
Aquele que possui um coração de honra trabalhará para cobrir e diminuir prejuízos. Quem faz o contrário possui a síndrome de Cã e revela a ação de um espírito de desonra para destruir a reputação do líder. Honra, cobrir o líder. Nunca passe adiante uma informação que possa destruir ou colocar em dúvida a credibilidade da sua cobertura. Seja um manto de proteção sobre seu líder de noite e de dia, no frio ou no calor, em tempos difíceis ou em tempos de vitória, assim como a túnica de pele de camelo que cobria o profeta João Batista. Honra é proteger a reputação do líder. Quem descobre nudez será marcado por maldição e a sua descendência será esquecida. Em contrapartida, quem cobre a nudez da sua liderança, assim como fez Sem e Jafé com Noé, será honrado por Deus com êxito e prosperidade, e a sua descendência será poderosa na terra. A síndrome de Amã. No livro de Esté, podemos encontrar um exemplo muito claro de alguém com a síndrome da desonra. O nome dele é Amã. Era um oficial de alta patente do rei da Pérsia. Um homem que demonstrava uma aparente honra, mas que nutria no seu coração o desejo de ter o lugar do seu líder. Alguém pode ser fiel sendo desleal. Olha aí, gente, isso aqui é forte, hein? Alguém pode ser fiel sendo desleal. No livro de Esté, capítulo 6, versículo 6, até o verso 9, diz assim: Entrou Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em quem o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A resposta de Amã à pergunta do rei revela a desonra no seu coração. Ele disse, em outras palavras, eu quero seu lugar. Ele não queria coisas similares, parecidas ou do mesmo tipo. Ele queria o que o rei tinha. Amã só não disse que queria a mulher do rei, porque ficaria muito na cara suas reais intenções e seria executado na mesma hora. Nós estamos na página 198. A síndrome de Amã é muito comum em nossos dias. Tenho visto seu rastro em muitas pessoas que são próximas do líder e que possuem influência e altas posições de autoridade. Permita-se apresentar agora algumas características. Permita-me apresentar agora algumas características de alguém com a síndrome de Amã. Primeiro, desejar o lugar do líder. Quem deseja o lugar do líder, além de nunca conseguir o que deseja, perderá o seu próprio lugar, privilégio e posição. Foi o que aconteceu com Lúcifer e acontecerá com
com qualquer um que trilhar o mesmo caminho. Página 199. Desejar o lugar do líder é desonra. Desejar a equipe do líder. Outra vez. Desejar o lugar do líder é desonra. Desejar, aí a gente vai para o segundo ponto agora, tá? O primeiro ponto da síndrome de Amã foi desejar o lugar do líder. O segundo ponto é desejar a equipe do líder. Amã não queria apenas ser honrado, ele queria que os nobres do rei o servissem. Tenha muito cuidado com aqueles que desejam uma equipe como a sua, filhos e discípulos como os seus. É uma grande marca de um Amã. Lúcifer transformou uma terça parte dos anjos de Deus em seus discípulos. Atenção, observe com muito cuidado aqueles que desejam, convidam ou chamam discípulos de outros líderes ou ministérios para estarem com eles. Terceira característica de alguém com a síndrome de Amã: falsa honra. Primeira característica foi desejar o lugar do líder. Segunda característica foi desejar a equipe do líder. Terceira característica, falsa honra. Grandes demonstrações de honra, mas com pouca essência. Amã é a marca daqueles que apresentam grandes manifestações de obediência e fidelidade, mas que carregam no coração intenções impuras, autopromoção e a busca de seus próprios interesses. Tem muitos Amãs espalhados por aí. A falsa honra se manifesta naqueles que parecem honrar, mas que buscam iludir e manipular o líder para alcançarem suas próprias ambições. Desejar a unção. Vamos para agora para a próxima característica, tá? A primeira característica da síndrome de Amã foi desejar o lugar do líder. A segunda foi desejar a equipe do líder. A terceira foi falsa honra. E a quarta é desejar a unção e o ministério do líder. Amã queria as vestes do rei. As vestes que o rei usava. Vestes na Bíblia estão relacionadas à unção e ministério. Sempre fico de olho em pessoas que desejam a unção do seu líder. É um grande sinal. Desejam o ministério, a unção, a sabedoria, os dons do líder. Desejam mais a unção do que o coração. Desejam mais a unção do que o coração. Existem muitos Amãs disfarçados de Eliseu. Página 201. Quem deseja mais a unção do que a presença, perderá as duas coisas. Quem deseja mais a unção do que a presença, perderá as duas coisas. A túnica é uma herança conquistada pela honra. Tenha muito cuidado. Nunca deseje a túnica do seu líder. Deus só faz túnicas sob medida. Deseje a medida, não a túnica. Seja moldado pelo modelo do seu líder e você terá a medida. Só quem possui a medida herdará a túnica. Outra vez. Seja moldado pelo modelo do seu líder e você terá a medida. Só quem possui a medida herdará a túnica. Ou seja, se permita ser moldado pelo modelo do seu líder. E aí você terá a medida. E só quem possui a medida herdará a túnica. Amã desejou a túnica do líder e perdeu tudo o que tinha.
Eliseu desejou a presença do líder e herdou a túnica e a porção dobrada. Não busque a túnica, busque a medida. Os traidores, aproveitadores e adversários podem copiar seus métodos, suas mensagens e suas frases, mas nunca terão sua unção, porque para isso teriam que ter o seu coração. Meu Deus, que forte isso, hein? Outra vez. Os traidores, aproveitadores e adversários podem copiar seus métodos, suas mensagens, suas frases, mas nunca terão sua unção, porque para isso teriam que ter o seu coração. Vamos para mais um ponto aqui da síndrome de Amã, tá? O primeiro ponto da síndrome de Amã foi desejar o lugar do líder. O segundo foi desejar a equipe do líder. O terceiro foi falsa honra. O quarto foi desejar a unção. O quarto é, né? Desejar a unção e o ministério do líder. Não, aqui eu falei também, né, gente? Desejar a unção e o ministério do líder. Agora vamos para o quinto. Desejar o que o líder conquistou. Amã pediu o cavalo que o rei usava. Cavalo era uma representação de posse, riqueza e bens. Era um sinal de status social e nobreza. Vou traduzir. Amã é a figura de alguém que quer a casa, as roupas, o salário, o carro, as joias, os equipamentos e etc. do líder. Ele quer o que o líder tem. É uma obsessão doentia por ter o que o líder possui. Aquele que deseja a honra do líder revela a genética de Lúcifer no seu DNA. Além de não alcançar o que deseja, perderá o seu lugar e a sua cabeça. Ter a cabeça esmagada é a recompensa da desonra. E para finalizar, gente, página 203, tá? Último ponto aqui. Desejar a fama, ok? Último ponto das características da síndrome de Amã. O primeiro ponto foi desejar o lugar do líder. O segundo ponto foi desejar a equipe do líder. O terceiro ponto foi falsa honra. O quarto ponto foi desejar a unção e o ministério do líder. O quinto ponto foi desejar o que o líder conquistou. O sexto ponto é desejar a fama. Quem deseja ser o centro das atenções possui um coração de desonra. Mas o que trabalha para o líder estar no centro será honrado e jamais será esquecido. Amã queria ser visto por todos, assim como Lúcifer, que queria colocar o seu trono acima das nuvens. É a busca da fama. A fama deve ser um resultado, nunca um objetivo. A busca pela fama é caminho de desonra que levará à morte. Também gostaria de registrar algo muito presente nos círculos de liderança. Existem pessoas que só gostam de honrar e de serem honradas em público, buscam ser vistas. Se não houver plateia, não serve. Tais pessoas são amãs na corte. Não buscam a honra, elas buscam a fama. Queridos, encerramos aqui a leitura da página 203, tá? E a gente inicia amanhã a partir da 204, ok? Então, lemos hoje mais de 20 páginas, tá bom? E estamos encerrando aqui. O sol aqui tá forte, viu? Encerramos aqui dentro do horário, né?
hoje, quarta-feira. Que o Eterno abençoe o seu dia, que você flua no sobrenatural de forma natural. A gente estudou aqui sobre várias síndromes, né? A síndrome de Caim, a síndrome de Cã, a síndrome de Amã, e foram revelações profundas aqui para desmascarar como que o inimigo quer trabalhar na nossa mente e quer trabalhar na vida dos nossos discípulos também, para que a gente possa ficar atento e identificar, tá? Sempre identificar aquele que caminha em desonra e observá-lo, né? Observá-lo, porque se a gente não tomar cuidado, a desonra, ela se alastra, tá? Como um fermento e sai contaminando o coração de muitas outras pessoas e traz uma destruição em massa no meio do rebanho e do discipulado. E a gente precisa estar vigilantes, porque assim foi com Lúcifer. Lúcifer destruiu ali a terça parte. Lúcifer, é, a terça parte não é pouca coisa, tá, gente? Não é pouca coisa. É como se você pegasse uma pizza, dividisse em três pedaços, e um dos pedaços é a terça parte, tá? É quase a metade da pizza, né? Então, muitas pessoas, se a gente não tomar cuidado, podem ser contaminadas por causa da desonra e por causa dessas síndromes que nós estudamos nesta manhã. Fique você vigilante, tá? É, viva a honra pela essência, não por aquilo que você quer do seu líder, né? Mas porque você deseja ter o coração conectado com o coração do seu líder, porque antes da unção, antes do manto, antes do que seja, tá? Você deseja ter o coração do seu líder. Amém? Glória a Deus. Então é isso, ó. Beijo no coração. Amo vocês, tá? Tamo junto, tamo junto. E até amanhã na nossa próxima leitura, se assim o Eterno permitir, em nome